Começou? Começou, pode ir. Fala, galera. Eu tô aqui hoje na aula da tarde para dar umas dicas para vocês de como resolver os exercícios que estão lá no Moodle de hidrostática. Deixa eu ver. Compartilhando? Tá compartilhando a tela do Moodle. Beleza, então. Bom, esse primeiro exercício. Uma solução foi preparada misturando-se 4,3 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 2,2 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será de... Bom, esse exercício aqui, digamos que ele é uma resolução simples. Tudo que tem que fazer ali é somar a massa de água com a do sal e depois dividir pelo volume e você vai ter ali a densidade do seu fluido total ali. Agora o próximo exercício, exercício 2. Nas figuras apresentadas, observam-se 3 blocos idênticos e de mesma densidade que flutuam em líquidos diferentes cujas densidades são, respectivamente, D1, D2 e D3. A relação correta entre as densidades dos líquidos está melhor representada pela alternativa. Bom, aqui a gente tem 3 bloquinhos, então os 3 bloquinhos têm as mesmas densidades. Eles foram colocados em 3 líquidos diferentes. O que acontece com o meu bloquinho? Bom, ali na primeira imagem, ele está mais ou menos no meio ali. Na segunda imagem é o que ele está mais para cima e na terceira é onde ele está mais para baixo. Bom, se a gente for parar para analisar, o que acontece quando a densidade do bloco é maior que a do líquido? Ele vai afundar. Se a densidade dele for menor que a do líquido, do fluido no caso, ele vai para cima. Flutuar, no caso. Então, aqui analisando dá para ver, dá para saber. No que ele afunda, então, ele é mais denso que o fluido. No que ele vai flutuar mais, o fluido é mais denso que ele. Então, essa aqui é de alternativa também, dá para analisar ali. Agora, a questão, no caso aqui é 3 para mim. Para vocês, eu não sei se vai estar embaralhado. Questão 3. A figura a seguir destaca os tubos de Pitot de uma aeronave no Museu de Voo em Seattle. Presentes nas aeronaves em operação na aviação civil e militar, uma de suas principais funções é a aferição da velocidade dos aviões. Com base nos conceitos de mecânica dos fluidos, assinale a alternativa que apresenta corretamente os princípios físicos utilizados para explicar o funcionamento do tubo de Pitot. Bom, aqui nessas alternativas a gente tem várias questões, só que uma delas foi falada em aula lá na aula de princípio de Pascal. É exatamente o que o princípio de Pascal fala sobre. A gente tem que dar uma relembrada lá atrás, e aí se você relembrar o que falava o princípio de Pascal, você já vai matar essa questão. A quarta questão, um segundinho. A quarta questão a gente tem aqui. Imagine que você esteja diante de uma piscina de 7,6 metros de profundidade. Calcule a pressão no fundo dessa piscina em ATM. Bom, a gente tem ali então que a altura da nossa coluna de líquido que vai estar sobre o ponto no fundo da piscina, 7,6 metros. Para calcular a pressão, do que mais que a gente precisava? Bom, a gente precisava da aceleração da gravidade e da densidade ou massa específica da água. Então, vamos lá. A gente tem aqui em metros. Eu também sei que a densidade da água equivale a 1.000 kg por metro cúbico.
Eu também posso arredondar, acredito que seja padrão para todo mundo aqui, que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. Todas essas grandezas que a gente tem, elas estão no sistema internacional. Mas o exercício pediu a resposta em ATM. A pressão no sistema internacional seria dada em Pascal. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular isso aqui em Pascal, calcular a pressão que está ali no fundo em Pascal e depois converter para ATM. Tranquilo? Beleza. Último exercício. Uma prensa hidráulica, prensa hidráulica lembra lá da aula de Pascal também, parte de Pascal. É composta por dois cilindros de áreas A1 e A2. Um objeto de 1.000 kg foi colocado sob sua maior área. Determine a força mínima necessária que deve ser aplicada sobre a menor área para que um objeto seja levantado. A área A2 é 6 vezes maior que a área A1. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho a força-peso do meu objeto que foi colocado sobre a área maior. Eu tenho também que a área A2 é 6 vezes maior que a área 1. Bom, então eu posso chamar a minha área 1 de alguma coisa, por exemplo, x, e eu posso chamar a minha área 2 de 6x. Aí quando eu for realizar as minhas operações lá, eu vou ver que o x, no caso, não vai ser importante, que vai cortar. Isso aí dá para matar o exercício também. Para calcular a força, eu vou usar o princípio de Pascal lá. Acredito que as questões que já dá a resposta na hora sejam só essas. E tem também as questões sobre as simulações. Nessas questões sobre as simulações, tem duas questões que dá para usar a simulação para responder. E uma outra questão que é sobre o conceito mesmo. Então vamos dar uma olhada nessas que dá para usar a simulação, que são a 1 e a 2. A 1. Utilizando a simulação Density Lab, calcule a densidade do bloco misterioso representado por interrogação, 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 e qual o impulso em newtons realizado pelo fluido de densidade 3,32. Bom, eu abri aqui o laboratório de densidade, não consegui colocar exatamente no 3,32, mas aqui não vai fazer diferença. Por quê? Porque o meu volume imerso vai ser o mesmo. O que eu vou precisar fazer aqui então? Para calcular o impulso. Bom, para calcular o impulso eu preciso saber o volume, preciso saber a aceleração da gravidade, no caso acredito que seja padrão, 10 metros por segundo ao quadrado, e o volume deslocado. Não, peraí, já falei o volume deslocado, eu acho. E a densidade do fluido. A densidade eu sei, a gravidade é padrão, e o volume eu consigo descobrir. Como? Ah, eu consigo mexer aqui e ver qual que é o volume do fluido com e sem o meu corpo aqui. Beleza? E o outro exercício é, utilizando a simulação Under Pressure, determine a aceleração da gravidade em um planeta misterioso. Opa! A gente tem aqui a Under Pressure. A gente vai vir aqui no último, que é onde eu posso escolher fluidos misteriosos ou planeta misterioso. Aqui eu vou selecionar um planeta. Pode ser o A, o B ou o C. Quero aqui o B. Aí o que eu posso fazer para facilitar aqui meu trabalho? Bom, eu posso utilizar o nível aqui. Por quê? Porque eu consigo medir a pressão da minha coluna de líquido se eu tiver a altura dela. Bom, o que mais que eu posso usar aqui? Posso usar um medidor de pressão aqui nos pontos do fluido. E eu também posso fazer o quê?
para facilitar mais ainda, posso remover a atmosfera. Por quê? Porque aí eu não vou ter a pressão atmosférica. Aí eu vou saber o quê? Que a pressão no ponto do fluido é densidade multiplicado pela aceleração da gravidade multiplicado pela altura da coluna. Bom, a altura da coluna eu vou ter, a pressão eu tenho, a densidade eu tenho, tá aqui, e a aceleração é o que eu quero. Então aí já fica mais fácil de descobrir. Acredito que essas são umas dicas para vocês acharem o caminho aí para resolver. E qualquer dúvida, podem procurar. Pode parar a gravação aqui? Pode parar.